A liturgia deste final de semana está nos falando de um caso, aliás, a liturgia fala de casos chamados de hanseníase. Hanseníase, que nós comumente chamamos como lepra. E para a gente poder entender tanto a primeira leitura que nós ouvimos, como a leitura do Evangelho, e também a segunda, enfim, nós vamos ter que entender um pouquinho ainda aqui rapidamente o que significa ser um leproso. A lepra é, até hoje, uma enfermidade que tem que se tomar muito cuidado, mas ainda mais na antiguidade, que não se tinha muitos recursos, por ser contagiosa. Então, o livro do Levítico, sobretudo o Levítico capítulo 13, ele explica como uma pessoa que descobre que começa com manchas e erupções na pele deve ser analisada pelo sacerdote, e ao ser detectado, reconhecido, diagnosticado como lepra, ele deve ser, olha que interessante, ele deve ser separado. Já falamos algumas coisas sobre Kadosh como separado, guarda isso no seu coração. Deve ser separado, mas ele deve ser separado não dentro do povo, ele deve ser separado para fora do povo. Ele deve ser jogado num lugar, deve ser isolado num lugar onde não haja perigo de se encontrar e aí contaminar as pessoas que não têm lepra. Então havia abrigos, algumas vezes ilhas de leprosos, isolados, separados do convívio social. Como a lepra é uma enfermidade, hoje já mais controlada, mas que vai deteriorando a pessoa, vai criando com que o organismo todo vai perdendo vitalidade, e às vezes vai perdendo a pele, vai perdendo os dedos. Essas pessoas em geral eram muito miseráveis, porque elas não conseguiam trabalhar, elas tinham que mendigar, mas também não podiam chegar perto das pessoas. Muitas pessoas morriam, nem era de lepra, morriam de fome, porque estavam separadas do convívio social. Quando o leproso precisava então ir a um lugar, às vezes inclusive para tentar mendigar, ele deveria chegar nesse lugar fazendo barulho, batendo em algum objeto, um ferro, uma panela, um sino. E se ele não tivesse nada, porque às vezes, escute bem isso, às vezes nem mãos os leprosos não tinham, eles não conseguiam bater, então eles tinham que gritar, impuro, indigno, leproso, para que as pessoas, quando ouvissem de longe, se afastassem. Era uma vida miserável, terrível, ninguém podia ficar perto do leproso. Mas que interessante, padre, porque na primeira leitura do segundo livro de Reis, fala que Naamã chegou junto à casa de Eliseu, e Naamã, ele era o comandante do exército. Como é possível que um leproso comandasse um exército? Nós vamos descobrir nas entrelinhas dessa leitura porque Naamã ouviu falar desse profeta Eliseu que curava as pessoas, e quando ele chega com os seus soldados e pede ao profeta para curar-lhe, o profeta diz: vai, desce 7 vezes no rio Jordão. E ele fica indignado, porque, ora, o profeta disse: desce 7 vezes, você vai ficar curado. Ele deveria ficar feliz, ele deveria dizer: aleluia, você é curado. 7 mergulha aqui. Claro, precisa
descer no barro se for preciso, precisa ir para a lama. Olha, para ser curado de uma doença como essa, você faz o que for preciso, porque se você não for curado, você vai morrer. Mas por que Naamã fica indignado com o profeta? Ele diz: olha, lá no Nilo tem muito mais rio limpo do que esse rio aí, fedorento, do Rio Jordão. O problema não era o rio, o problema é que Naamã estava provavelmente revestido de armadura, e é por isso que ninguém dos soldados via que ele era leproso, porque se vissem não estariam com ele. Então o que o profeta está dizendo é: tira a armadura, mostra a tua lepra para os teus soldados, descendo então no Rio Jordão você vai ficar curado. Qual é o problema de Naamã? O problema de Naamã não é a água do Jordão, o problema de Naamã é a vergonha e o medo de que as outras pessoas, sobretudo seus amigos, soldados que confiavam nele, vissem a sua lepra. E se Naamã não fosse curado? Certamente ele pensava: e se eu descer desse rio e voltar ainda com a lepra, ninguém mais vai me querer, ninguém vai mais me aceitar, eu vou ter que fazer como os outros, ficar gritando: impuro, indigno, leproso. Esse é o drama de Naamã. Agora veja que interessante, Naamã fez, ele foi ousado, ele teve que romper com os seus medos, romper com a sua vergonha, com a sua insegurança, e fez, porque ele acreditou na voz do profeta. Algo parecido acontece com o evangelho. Você já entendeu? O leproso não podia chegar perto das pessoas, etc e tal, ninguém podia tocar no leproso, ficava impuro, ficava doente. Mas diz o evangelho de Marcos: um leproso chegou perto de Jesus. Olha, como é que pode isso? O leproso não podia chegar perto, mas chegou perto de Jesus, e de joelhos pediu: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Ele rompe a barreira, ele rompe o medo, ele rompe a vergonha, porque ele sabe que Jesus pode curar. E é interessante, Jesus estende a mão, toca, não era permitido tocar no leproso, ele toca e diz: eu quero, fica curado. E o leproso fica instantaneamente curado. Olha, irmãos, essa liturgia está falando de algo muito próximo da nossa vida. Aquilo que aquele leproso tinha, esteticamente, externamente, que todos viam, muitos de nós, não sei se todos, mas muitos de nós temos isso ocultamente, dentro de nós, de tal forma que você poderia pensar como Naamã: ai, mas se me vissem, se soubessem o que passa no meu coração, se soubessem da minha história, se eu tivesse que expor minha vida, expor meus pecados, será que eu seria aceito? Hein, Ana, será que eu seria aceito na igreja se eu fizesse isso? Às vezes é o que nós sentimos, mas em contrapartida, também é verdade que nós sentimos algo parecido com esse segundo leproso, também com o primeiro, quando nós experimentamos a confissão. Na verdade, na confissão, nós tiramos a armadura, nós tiramos a aparência, e nós mostramos quem realmente nós somos, como nós somos doentes. Eu quero agradecer a Deus pela maravilhosa graça de poder atender a confissão, porque
Eu acho que eu nunca amaria tanto as pessoas se eu não as conhecesse de verdade. É tão bom quando a pessoa chega e ela vence o medo, ela rompe a vergonha e ela tira a armadura, ela tira a aparência. E o padre faz um gesto parecido com o de Jesus. Ele estende a mão e ele toca o leproso. E Jesus diz através do padre: eu quero, seja curado, seja perdoado, eu te absolvo dos teus pecados. E se o leproso saía com a sua aparência curada, com a sua aparência renovada, o pecador que se confessa sai com a sua vida limpa, com a sua vida nova, não apenas em aparência, mas um coração novo. Bendito seja Deus por ter instituído o sacramento da confissão. Quando nós fazemos como aquele leproso, dizemos, confessamos, professamos: Senhor, eu sou doente, eu sou leproso, mas se queres, tu podes me curar. Você já experimentou isso? Então celebre a misericórdia do Senhor. Eu já vou terminar a pregação, depois não sei se eu morar ainda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, talvez vai ser um pouco, não sei se vai ser um pouco chocante para alguns, mas eu quero dizer isso com todas as letras. Quero dizer isso como fundador da comunidade de louvor e adoração Emmanuel. Quero dizer isso humildemente, mas com responsabilidade de quem teve a inspiração de realizar os retiros de carnaval como Adorarte. O Adorarte e nem a comunidade de louvor e adoração Emmanuel não é o lugar para todos. Eu vou repetir isso com todas as letras. O retiro de carnaval da comunidade de louvor e adoração Emmanuel, chamado Adorarte, não é um retiro para todos. Não é um lugar para todos. O retiro de carnaval Adorarte, assim como a comunidade Emmanuel, é o lugar apenas para os leprosos que precisam de cura. Então, meu querido, se você talvez nesse retiro Adorarte disse: meu Deus, mas esse povo fica gritando demais. Talvez é porque você não tem a lepra que nós temos ou tivemos, e que precisamos gritar para Jesus: eu sou leproso, vem me curar. Se queres, podes curar-me, Jesus. Mas se você faz parte deste povo que experimentou a impureza, que disse: Senhor, eu não sou digno, eu sou impuro, a minha história é marcada por pecado, a minha história é marcada por doença. Se você se sente ou se sentiu nestes dias indigno do amor de Deus, do perdão de Deus, de estar diante de Jesus, então, meu filho, eu quero dizer: seja bem-vindo à sua casa. Você está no lugar certo. Este é o lugar dos imperfeitos, este é o lugar dos que precisam de cura. Oh, recanda vassoria la massa. Eu quero dizer a você: um dia diante do Santíssimo, eu fiz uma das orações mais sinceras a Deus.
Logo quando começamos a comunidade Emanuel, eu disse: Senhor, manda para nós, não santos, esses já estão salvos. Manda para nós, Senhor, não os perfeitos, não os sãos, não os curados. Eu disse ao Senhor: manda os piores, aqueles, vou dizer para você, eu disse isso para Jesus naquela adoração: manda aqueles que nem a família quer, que nem a família suporta, que nem os pais amaram. Manda aqueles que nem as igrejas, as paróquias querem. Eu quero Jesus, eu quero estes. Então talvez hoje você vai começar a entender quem realmente é a comunidade de louvor e adoração Emanuel. Você vai começar a entender o que é o retiro, adorar-te depois worshipers. Se você, meu querido, olha para esse retiro e diz: meu Deus, que povo herege, pecador, eu vou dizer para você: você não precisa do adorar-te, você não precisa da comunidade Emanuel. Você já tem a justiça e a santidade no seu coração. Não venha, não venha, você vai se horrorizar, você vai se escandalizar ao olhar os leprosos gritando: Senhor, tem piedade de mim, Jesus, cura-me. Quando eu fiz essa oração para Jesus e disse: Senhor, manda os piores, Jesus disse para mim: sim, meu filho, para a comunidade de louvor e adoração Emanuel, eu vou mandar os piores. Eu já comecei pelo fundador, já comecei por você. Então quero dizer, o retiro, adorar-te, worshipers, comunidade de louvor e adoração Emanuel, é o lugar da presença, da misericórdia de Deus para aqueles que se sentem indignos. Mas escute bem, não é para ficar leproso, não é para depois tentar se esconder na armadura, não é para ficar na lepra, mas é para experimentar a maravilhosa graça de Deus, que pode tornar a carne mais doente como a carne mais saudável, como de um bebê. É o lugar para aqueles que podem experimentar a transformação de Jesus, do coração mais impuro e imoral, ser transformado no coração mais inocente. É possível ser santo, é possível ser puro. Não porque você pode, não porque eu posso, mas porque para o nosso Deus nada é impossível, Senhor. Se tu queres, tu podes me curar, tu podes me limpar. Eu estou falando aqui hoje nesse dia para os que se sentem assim, ou se sentiram assim, sujos. Eu vou falar uma coisa, estou falando aqui para os jovens que sonham em construir uma família santa, mas tiveram uma história de pecado, de abuso, de ter perdido a inocência muito cedo, de ter entrado no mundo de prostituição, ou de ter entrado no mundo de vícios, de ter entrado no mundo de pornografia, de masturbação, de ter entrado num relacionamento de namoro que não conseguiu se guardar.
Eu não sei se lá fora tem lugar para você, mas aqui dentro não tem apenas um lugar para você, é o seu lugar. O seu lugar é aqui. Quantos de nós nos sentimos assim, indignos, impuros, ou nos sentimos assim? Você vai ouvir hoje na liturgia, quando o Padre dizer assim: nós nos damos graças, Senhor, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós não somos os dignos, nós somos os impuros, pecadores, os piores, que fomos tornados, transformados por Ele em dignos de estarmos aqui e servir a Ele, porque Ele tem a santidade que é capaz de me santificar, Ele tem o sangue que é capaz de me redimir, Ele tem o Espírito Santo que é capaz de me batizar e me fazer uma nova criatura. Aleluia! Ele faz novas todas as coisas. Eu gostaria que só aqueles que se sentem assim, que não tem a melhor história para contar, que não tem a vida mais digna, que não tem uma vida totalmente limpa, que tem pecado, só uma confissão ficou sabendo, não precisa confessar nada aqui publicamente, mas você sabe de onde você veio, você sabe por onde você passou. Eu vou dizer mais antes de fazer esse convite. Sabe por que você passou por tantos lugares de pecado? Sabe por que você pode dizer: eu estava perdido? Sabe por que você passou por tantos lugares vergonhosos, doentes, impuros? Porque você estava sem rumo, procurando o seu lugar, e você não havia encontrado esse lugar. Por isso você passou por esses lugares, como esses leprosos passaram por esses lugares. Mas um dia eles estavam no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, que é Jesus Cristo. Você não encontrou o seu lugar lá fora, mas nesse retiro, se você entende o que eu estou falando, então agora você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, porque você encontrou o seu lugar, e o seu lugar é aqui, em nome de Jesus. Antes ainda, queria lembrar e falar uma coisa. Você vai olhar para alguns que estão aqui pregando, cantando, ministrando, adorando, sei lá o que. Nós sabemos de onde nós viemos. Nós não somos os melhores, e é por isso talvez nós acolhemos alguns, amamos, oramos, porque nós sabemos de onde nós viemos. Nós não temos os melhores, nós não somos os melhores, nós não temos os melhores seminaristas, os melhores pregadores, os melhores músicos, o melhor fundador. Nós não temos os melhores formadores, não temos os melhores líderes, não temos, porque nós conhecemos o nosso lugar, e o nosso lugar não é no lugar dos melhores, mas o nosso lugar é junto daquele que é o melhor. Só Ele é digno, só Ele é santo, só Ele